Com quem você gostaria de ser parecido? Com uma atriz, com um ator famoso? Eu fico pensando, se eu quisesse ser parecido com um ator famoso, só se fosse Bruce Willis, que com minha careca crescente. Mas quem que você admira? Quem que você deseja imitar nessa vida? Eu lembro quando eu era adolescente, tinha uma amiga, eu brincava com ela, quando eu crescer, eu via Bill Gates, o homem mais rico do mundo, eu vou aparecer na capa da Time, Priscila, o homem mais rico do mundo. Quando minha filha me pergunta cada semana, pai, você conhece a Dove Cameron? Eu, não. Você conhece a Demi Lovato? Não. E a Selena Gomez? Eu, não. Ela, puxa, como você é velho, pai. Mas minha filha admira essas cantoras, essas atrizes, são as que estão fazendo sucesso em sua geração. Mas o fato é que as pessoas que nós admiramos, as pessoas que a gente deseja imitar, exercem grande influência em nossas vidas. Porque elas acabam moldando nossas ações. Elas acabam fazendo com que a gente haja de forma diferente. Porque a gente as admira. A gente quer ser parecida. Queremos ser parecidos com elas. Eu penso espiritualmente, como Deus tem o sonho de que sejamos parecidos com seu Filho. Como Deus quer que seja a pessoa de Jesus Cristo, aquela que mais exerce influência em minha vida e em sua vida. A Bíblia afirma que nos céus nós seremos como Jesus. E nessa terra, o maior desejo de Deus é fazer com que pessoas sejam parecidas com Jesus Cristo. Que pessoas sejam batizadas e que pessoas continuem caminhando e se transformando à sua semelhança. Deus usa todas as coisas para isso. Esse sonho de Deus queima tanto no coração dele, que ele usa as circunstâncias, ele usa o Espírito Santo, ele usa pessoas que ainda nem são cristãos. Mas sabe um dos instrumentos prediletos de Deus para criar semelhança em nossas vidas a Jesus? São os outros discípulos de Jesus. Deus ama e quer usar nossas vidas, irmãos, para nós sermos instrumentos na vida uns dos outros, ajudando uns aos outros a sermos mais parecidos com Jesus. E quando eu olho para essa igreja aqui, e com tantos outros que ainda não estão aqui, eu tenho um sonho. Eu quero dar a minha vida por esse sonho. O sonho vale para todos nós e para muitos que ainda nem fazem parte dessa igreja. E o sonho é bem simples, mas ele tem o poder para mudar a nossa geração. Antes de contar o sonho, vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado, porque o Senhor, como foi falado já aqui hoje, nos ama tanto. O Senhor derramou seu Espírito em nós. O Senhor tem trabalhado em nossas vidas. O Senhor nos dá tantas coisas. O Senhor nos ama. O Senhor gosta de nós. Queremos tanto viver com o Senhor até o fim, Pai. Queremos aprender como viver essa vida e como aproveitar esse presente que o Senhor nos deu, que é essa vida, da melhor forma possível. Porque queremos um dia ser recebidos pelo Senhor com um sorriso e queremos ir para a vida, que essa sim vai ser eterna. A vida ao seu lado, a vida com nossos irmãos e irmãs ao longo de todos os tempos. Nos ajuda aqui agora, Pai, a sonharmos juntos em como ajudar uns aos outros a ir para o céu e como experimentar esse sonho que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Te oramos em nome de Cristo. Amém. O sonho é esse, irmãos, que cada um de nós vai ter amigos de verdade dentro dessa igreja. Que cada um de nós vai ser rodeado por um grupinho de pessoas que realmente nos ama de verdade. Amigos que nos conhecem profundamente, que estão conosco nos momentos difíceis e certamente nos bons. Amigos que estão dispostos a dar uma mãozinha e até um braço quando for necessário. Amigos que nos encorajam a acreditar quando as coisas estão difíceis. Amigos que se importam o suficiente conosco para falar a verdade em amor, para nos corrigir, porque acreditam que nós podemos ser mais do que nós somos hoje.
E quando a gente pensa sobre esse sonho, a Bíblia fala muito sobre ele. Vamos lá em Provérbios 17, versículo 17. Provérbios 17, 17 fala o seguinte: o amigo, bem, me perdoe se você está com a NVI, mas aqui no telão está passando o que essa escritura fala na versão da Nova Bíblia Viva. O amigo é sempre leal, mas na hora da dificuldade ele se torna mais que um amigo, passa a ser nosso irmão. A Bíblia fala sobre um tipo de amizade, de um amigo que não se afasta na hora da dificuldade. Pelo contrário, quando a dor vem, esse tipo de amigo aproveita a oportunidade para ser mais íntimo de nós, para nos conhecer mais profundamente e estreitar os laços. Provérbios 18, versículo 24, também em outra versão, na nova tradução, na linguagem de hoje, fala o seguinte: Provérbios 18, 24. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Todos nós temos muitos colegas, na verdade, no trabalho, na vizinhança, na escola, mas a maioria dessas amizades é superficial. E nem tem como ser diferente, porque são muitas pessoas, ninguém consegue ter uma amizade íntima com 1 milhão de pessoas. Mas a Bíblia fala aqui, e Jesus sonha, que nós vamos ter amigos que são profundos, amizades que são íntimas, amizades que dão prazer de verdade, porque apesar de conhecerem as coisas mais profundas do nosso ser, as coisas boas e as coisas ruins, ainda assim querem estar próximos de nós, ainda assim gostam de nós. Se você não tem intimidade na sua amizade, é quase impossível ela te dar prazer a longo prazo, porque sempre vem o medo, e se a pessoa descobrir algo a meu respeito? E quando a pessoa vê que eu não sou assim, eu sou assado, como que ela vai me tratar? Será que ela vai me aceitar? Será que ela vai continuar gostando de mim? Provérbios 27, versículo 10, também na Nova Bíblia Viva, fala o seguinte: uma boa amizade vale muito nas horas difíceis. Se você tem um bom amigo próximo de você, não precisará depender de parentes distantes. Sabe, uma amizade verdadeira é tão poderosa, que ela supre áreas da nossa vida, que naturalmente só seriam supridas até por nossas famílias. Seja um amigo verdadeiro, é tão valioso, que ele substitui e às vezes pode ser mais próximo de nós até do que nossos familiares o são. Jesus veio aqui à Terra, ele andou por anos aqui, construindo amizade com seus discípulos. Se a gente pode descrever o ministério de Jesus, Jesus veio aqui para criar e para ensinar aos homens o que significa ter amizades verdadeiras. No final do seu ministério, em João 15, versículo 15, Jesus fala o seguinte a seus discípulos: eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Sabe, verdadeiros amigos, eles não ficam dando direções e ordens uns aos outros. Eles buscam se convencer. Eles são honestos quando não concordam. Eles querem estar unidos de coração. Nos projetos, nos eventos, eles lutam por essa união de coração. E por isso eles compartilham seus medos. Eles falam de suas incertezas. Eles falam de suas aflições. Porque existe a confiança de você não ter certeza o tempo todo num grupo de amigos. E ainda assim, a amizade continua. E em vez de separar pessoas por causa das incertezas, das ansiedades, das aflições, o que compartilhar isso faz é aproximar as pessoas. Porque a gente se dá conta de que eu sou igual a você, eu também tenho as minhas incertezas, eu também tenho os meus medos. E isso evoca o que há de melhor em nós e nos faz criar desejo de aproximarmos uns dos outros. Sabe,
o mundo fala muito de amizade, mas essas amizades são diferentes do que a Bíblia ensina sobre uma amizade verdadeira. Em Colossenses 1, versículo 28. Sabe, para nós construirmos essas amizades verdadeiras, nós precisamos dar o passo de formar Cristo uns nos outros. Você nunca vai ter um amigo profundo, de verdade, se você não estiver num relacionamento onde você deseje construir Cristo uns nos outros. Colossenses 1, 28 fala o seguinte: nós o proclamamos a Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Sabe como nós proclamamos a Cristo? Ensinando e advertindo as pessoas. Qual é o alvo dessa proclamação? Por que a gente fala de Jesus para as pessoas? Para que nós apresentemos todo homem e toda mulher perfeitos em Cristo. Isso é o que as Escrituras nos ensinam. A gente fala de Jesus porque a gente quer que as pessoas mudem. A gente quer que as pessoas deem passos para serem parecidas com Jesus. Se arrepender é deixar de ser você e ser Jesus em sua vida. É deixar de pensar como você e eu pensaríamos naturalmente. E buscar entender a mente de Cristo. Outro versículo em Efésios fala a mesma coisa. Vamos ler aqui na NVI e depois em outra versão. Efésios 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A Nova Tradução fala, pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. E essas duas traduções estão corretas. Esse verbo no grego, ele significa andar, falar. E o sentido dele é que se a gente deseja crescer e ser igual a Cristo, nós precisamos andar na verdade. Nós precisamos falar a verdade uns para os outros com amor. Falar a verdade com amor. Eu fui batizado em 99. Eu tinha 22 anos. E por mais incrível que minha conversão tenha sido para mim naquele momento, eu mal consegui imaginar que eu estava só começando e que tantas coisas viriam depois disso. Eu passava tempo diariamente com os discípulos, como tantos de nós. O Geraldo me discipulava na época, um jovem de 17 anos. E eu precisava de muita ajuda para ter sonhos espirituais. Meu sonho era sair do Brasil e ir para um país bem confortável, me casar, ter 2 ou 3 filhos e ficar lá até eu morrer. Mas ele me ajudou. Ele me perguntava, por que você quer ir embora? E ele me ajudava a ver meu egoísmo. Ele me ajudava a ver como eu queria me afastar do meu passado de uma forma não espiritual. E ele confrontava o pecado que ele via em meu coração. Eu precisava de ajuda para ter mais determinação. Eu frequentemente me atrasava para as coisas. Eu desistia fácil de algo. Era mimado, sabe aquele menino criado por avó? Era eu, ainda sou eu. Só que hoje eu aprendi já uma coisa ou outra. E eu lembro do Gera compartilhando como ele subia a Brigadeiro, desde o comecinho até a Paulista, porque ele tinha marcado um estudo com um homem que ele conheceu na rua, e que tinha marcado horário lá. Ele não tinha o telefone dessa pessoa, ele não tinha como bipar ela, na época a gente usava uns bips, e ele falou, eu preciso chegar lá no horário. Só que ele estava com o pé meio torcido, então ele não tinha dinheiro para pegar o ônibus, e ele subiu quase que correndo a Brigadeiro com o pé mancando. Porque ele tinha marcado com esse indivíduo que ele nunca tinha ouvido falar na vida, um horário para estudar a Bíblia, e ele precisava estar lá. E aquilo confrontou minha preguiça. Falei, uau, a alma das pessoas vale tanto assim, para você passar por cima até do seu desconforto, para você conseguir ajudar a elas. Depois o Geraldo, o Otton passou a me ajudar. E foi o Otton quem teve a coragem, o amor, a sabedoria para me
para cavar sobre minha sexualidade, para descobrir o que acontecia comigo, o meu passado, e para me ajudar a dar passos com isso. E eu lembro, às vezes, falando com o Otton, e ele perguntava detalhes de como eu me sentia, por que eu me sentia atraído assim ou assado. E eu lembro quase chorando da vergonha de falar detalhes tão constrangedores de como eu estava me sentindo. Mas como aquilo me ajudou a mudar completamente os passos que eu daria no futuro. Uma vez o Otton me convidou para ir acampar com alguns amigos. Acho que o Flávio estava num desses acampamentos. E ele me convidou, e a viagem era lá no Rio de Janeiro, a gente ia escalar um pico. Eu não perguntei para ele quanto que ia sair o combustível, a minha parte. Ele comprou comida, ele pagou a viagem, ele pagou o almoço para mim. Eu nem falei nada, eu nem perguntei, nossa, eu posso ajudar? Eu preciso pagar alguma coisa? Ele fez isso, mas depois ele veio e conversou comigo sobre minha cara de pau. Ele falou, Bittencourt, não é assim que a gente faz. Alguém convida, você pergunta, você se interessa, você pensa nos outros. E como aquilo me ajudou a ser menos cara de pau. Eu lembro uma vez quando eu peguei o carro da Ana. A Ana tinha um carro, e nós namorávamos, e eu bati esse carro. Na verdade, bateram em mim, não importa, eu estava dirigindo, e o carro não era meu. E eu devolvi o carro para a Ana, batido, assim, bateram. E a Ana foi atrás de mecânico, sofreu, como eu vou pagar as contas? Mas sabe, eu lembro depois sentando a Ana, o Otton, a Gabi, e conversando comigo, para me ajudar a entender meu orgulho, para me ajudar a entender meu egoísmo. E como foi difícil aquela conversa. Eu lembro claramente dos comentários, das minhas reações, e como eu saí bufando, com raiva. Mas como aquilo me ajuda até hoje a lembrar quando eu tendo a ser irresponsável e quando eu não quero assumir responsabilidade por coisas que são difíceis para eu assumir. Depois disso eu me mudei para uma república. E nessa república meu quarto era a definição de bagunça. Eu ia juntando, eu não vou contar alguns detalhes aqui, porque são bem constrangedores para as irmãs. Se fosse só os irmãos, eu contava. Mas sabe, eu acumulava minhas roupas debaixo da minha cama, junto com os pós e as teias da aranha. E dali eu ia tirando, eu ia usando, eu ia tirando, eu ia lavando, à medida em que dava. Nem sempre sabia o que era lavado, o que era sujo. Eu ia acumulando meus pratos na pia. Eu morava na república, mas eu não morava sozinho ali. E às vezes aqueles pratos ficavam 2, 3, 4 dias. E eu lembro de um irmão, um anjo, que Deus colocou no meu caminho. Ele ficava maluco comigo. Mas ele não só ficava maluco comigo, e ele não ficava falando mal de mim para os outros. Ele me chamava, ele sentava comigo, e ele falava da minha irresponsabilidade. Ele falava para mim da minha falta de amor. Você está indo, estudando a Bíblia com um monte de gente e falta amor no seu coração pelas pessoas que estão mais próximas a você, aqui nessa casa. E aquilo me cortava. Mas esse irmão fez isso não uma vez, não 2 vezes, não 3 vezes. Esse irmão lutou por minha alma. Eu voltei a São Paulo, a gente os convidou para virem lá em casa. Ele é casado, tem um filho lindo, e a gente estava lembrando disso. E eu falando para ele, irmão, eu sou tão agradecido a você. Eu lembro que foi naquela época que nós moramos juntos, que eu finalmente dei o passo de querer ser organizado, de querer lutar para ser mais responsável. Eu poderia ficar a manhã inteira aqui falando, e eu sei que você também poderia, falar de como nós aprendemos a namorar e resolver e brigar de uma forma espiritual. Como eu e a Ana aprendemos a disciplinar nossos filhos, não com raiva, mas com paciência, com amor, querendo o bem deles, não porque a gente estava irritado. Como nós aprendemos a lidar com o dinheiro, a guardar um pouco, mesmo ganhando pouco, que aquilo sempre seria possível. Sabe, eu não penso em nenhuma área relevante da minha vida em que eu não tenha sido ajudado por outros discípulos a ser mais parecido com Jesus.
por discípulos que, por amor a mim, sem querer ganhar nada, entraram na minha vida. Falaram de coisas que eram desconfortáveis para mim ouvir e para eles falarem. Falaram com coragem e com misericórdia. Coragem para falar a verdade, porque falar a verdade é muito desafiante, não é verdade? Mas falaram com misericórdia também, entendendo que eu teria dificuldades de mudar, mas que eles estavam comigo e que apesar dos meus pecados os ferirem, eles estavam falando aquilo realmente por amor a mim e não para desengasgar e não para dar um cala-boca em mim, mas para me ajudar de verdade a mudar. Eu sei que todos nós que somos discípulos poderíamos falar de coisas assim, de áreas na minha vida, na sua vida, onde nós crescemos porque alguém se importou o suficiente para vir falar a verdade para nós. E eu creio, irmãos, que se nós queremos continuar nos tornando mais parecidos com Jesus, bem, primeiro você pode pensar, Deus vai fazer esse trabalho. É verdade. Deus vai fazer esse trabalho. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é comprometido em ajudar eu e você a sermos mais parecidos com Jesus. A Bíblia vai fazer esse trabalho. Deus vai usar estranhos para fazer esse trabalho. Deus vai usar a situação econômica do país para fazer esse trabalho. Mas sabe, se nós estamos falando isso porque a gente não quer ser instrumentos de Deus para também fazermos esse trabalho, nós estamos perdendo uma das áreas mais incríveis da vida cristã. E nós tendemos a nos afastar de Deus, se nós não nos envolvermos com o pecado uns dos outros, com o intuito de ajudar uns aos outros a serem parecidos com Jesus Cristo. Eu tenho 2 pontos simples que eu acredito que nossa igreja hoje precisa, para nós perseverarmos em formar Cristo uns nos outros. O primeiro ponto é: tenha iniciativa. Tenha iniciativa. Não fique esperando. Esperando o quê, Jorge? Nada. Não fique esperando nada. Como assim não esperar nada? É exatamente isso. Vá e lute para formar Cristo uns nos outros. Mas eu não sei. Busque aprender. Mas ninguém está me ensinando. Vá pedir ajuda. Se a pessoa que você imagina que poderia te ajudar não consegue ou não está te ajudando, vá pedir ajuda a outra pessoa, até achar alguém que te ajude. A responsabilidade de aprender é nossa, irmãos. Nós somos ou não somos discípulos de Jesus? Nós somos ou não somos alunos de Jesus? Estudantes de Jesus? Aprendizes de Jesus? De quem é a responsabilidade? É do professor ou é do aluno? Quem quer passar de ano? Quem está mais comprometido em aprender? O mestre ou o aluno? Cada um de nós precisa ter iniciativa. Na semana passada, alguém veio procurar um dos ministros para dizer para ele que uma pessoa que estava trabalhando aqui nesse prédio tinha sido ferida, tinha caído. E para perguntar a esse ministro se ele tinha ido visitar essa pessoa no hospital. E esse ministro falou para o irmão: eu não conheço a pessoa, eu acho que seria melhor alguém mais próximo dele ir visitá-lo. E esse irmão falou: não, mas é importante que alguém da liderança vá visitá-lo. Na semana passada, a esposa de um diácono falou com um ministro do seu setor que seria interessante escrever num pedaço de papel dicas para os líderes de igreja em casa, para ajudar os diáconos a ajudar os líderes de igreja em casa. E o ministro perguntou para a irmã: você pode escrever essas dicas e compartilhar com os outros? E ela respondeu: puxa, isso soa tão estranho, parece que eu estou sendo desunida com a liderança, se eu tomo essa iniciativa e se eu dou para os outros diáconos essas dicas. Irmãos, são 2 exemplos de coisas que a gente ouve semana após semana, após semana, após semana. Nós precisamos ter iniciativa. E nós precisamos nos libertar do pensamento de que alguém que trabalha para a igreja ou de que exerce uma função de liderança tem uma dose maior do Espírito do que eu e você.
Alguém da liderança não representa essa igreja mais do que você. Se você vai visitar esse operário no hospital, você está representando Jesus. Não tem ninguém mais importante para ir visitar essa pessoa. Não tem ninguém que vai carregar mais status ou representar mais a igreja do que você. E quanto maior a intimidade que existir entre as pessoas, maior é o impacto do amor, do ato de serviço. Às vezes vem irmãos me perguntar, você pode ter um tempo com fulano de tal? Eu falo, qual é a ajuda que você precisa, irmãos? Ele está falando isso, ele está precisando de alguém. E eu tento comunicar para as pessoas, irmão, eu não conheço essa pessoa. Ela está com o coração ferido, ela precisa de amor, precisa certamente que a Bíblia seja aberta, mas precisa mais de amor. Eu não tenho como dar continuidade a essa ajuda, eu não posso estar com as pessoas e visitar a casa de tantas pessoas. E parece que não só a gente, às vezes tem dificuldade de ir, mas parece que quando a gente vai, a gente não crê que a gente carrega a sabedoria do Espírito conosco, que a gente tem o que é necessário. E se a gente não sabe, muitas vezes não sabemos, a gente vai, a gente deve pedir ajuda, a gente deve aprender. Mas vamos nos libertar da visão equivocada de que somente poucos homens têm realmente o poder espiritual em nossas vidas e na nossa igreja. 5 homens não podem representar Jesus numa comunidade de mais de 1.000 pessoas. E hoje nós temos 5 pessoas que trabalham em tempo parcial ou integral para a igreja. Nós precisamos ter iniciativa e fé de que Deus está conosco. Um outro discípulo estava falando para mim que nós precisamos aplicar o princípio de Jetro aqui na igreja. E de que se fizermos o que Jetro fez, o que ele recomendou a Moisés fazer, que as coisas vão mudar aqui rapidamente. Sabe, para quem não conhece, Jetro foi o sogro de Moisés. E ele chegou a Moisés, ele viu como Moisés estava liderando possivelmente 2 milhões de pessoas, e ele deu a seguinte instrução, o seguinte conselho para Moisés. Moisés, escolha homens capazes que vão liderar 1.000, e abaixo desses homens, homens que vão liderar 100, e abaixo desses homens, homens que vão liderar 10. E assim, a sua sabedoria vai passar para esses homens, e desses homens vai passar para os demais, e assim vai chegando a cada pessoa. Os casos mais fáceis, esses homens mesmos resolvem, e os casos mais difíceis vão sendo escalados até chegar a você. Sabe, o princípio de Jetro, e muitas pessoas que inclusive não são cristãs, estudam esse princípio, porque há muita sabedoria nele. Há sabedoria no princípio de Jetro, especialmente se você lidera um exército. Se você lidera um organismo onde há muita autoridade, ele funciona da maneira talvez mais ótima possível. Mas irmãos, aqui na igreja, nós não somos principalmente um exército. Nós sim, fazemos parte de uma guerra espiritual, e há uma parte da igreja que precisa ser um exército, que precisa fazer mesmo quando não quer fazer, que precisa aprender a ouvir direções e ir fazer, mesmo quando não seria a coisa que você faria. Existe um aspecto da igreja que é assim, mas nós na igreja somos principalmente uma família. E o princípio de Jetro destrói uma família. O princípio de Jetro cria dependência uns nos outros. O princípio de Jetro faz com que pessoas não pensem como elas precisam pensar. Nós precisamos achar um outro modelo para nós liderarmos a igreja. Hoje nós somos divididos aqui em São Paulo em 5 setores: Norte, Sul, Leste, leste e Oeste, e Campo Limpo. Somos 5 setores. Cada um desses setores tem um irmão que trabalha em tempo parcial ou integral para a igreja. E esses irmãos que lideram a igreja, nós nos reunimos toda semana, 2 vezes e às vezes mais, para ter tempos individuais uns com os outros. Sabe, no modelo antigo, eu quero mostrar uma figura para você. Essa é a árvore que nós tínhamos no passado. O problema da árvore, e ele é perfeito,
A árvore é perfeita para aplicarmos o princípio de Jetro. Você tem uma pessoa ali em cima, ou duas, ou três. E esses relacionamentos, essa sabedoria flui dessa pessoa para baixo, como Jetro ensinou a Moisés. Sabe, o grande problema com esse modelo é que metade das pessoas não tem sua sabedoria aproveitada. Porque os relacionamentos fluem de cima para baixo, fluem em uma direção. E a sabedoria de tantas pessoas que estão embaixo da árvore, como que elas são aproveitadas? Como que elas desenvolvem? Como que elas aprendem? E não importa, é só crescer mais. Não importa quanto isso daqui cresça. Sempre, matematicamente, você vai ter metade das pessoas cuja sabedoria não é aproveitada. Agora eu pergunto a você, que organismo vivo sobrevive com metade da sua estrutura sem ser treinada, sem se desenvolver? Sabe, eu proponho que na verdade eu só copio o que outras pessoas falam e a gente pensa um pouquinho e adapta. Eu proponho um outro modelo para nós, que em vez de uma árvore, nós sejamos mais parecidos com um gráfico. Um gráfico ilustra melhor como deveria acontecer dentro de uma família. Tem os pais, certamente tem os pais. Não estou propondo aqui que não vamos ter líderes. Amém? Temos os líderes. Mas esses líderes, eles não só um líder ajuda os demais que ajudam os outros, os líderes se ajudam. A quem lidera de verdade? Sabe, eu sonho que na nossa igreja nós vamos ter grupos onde a gente talvez nem saiba quem lidera. Porque todas as pessoas ajudam tanto umas às outras e assumem a responsabilidade tanto uns pelos outros, que às vezes fica difícil falar, é você? Não, é você. Mas ele tem tanta iniciativa, mas ele está... Esse é o sonho. E eu sei que isso daqui parece bagunçado, eu falo, meu Deus, que bagunça! Mas aos olhos de Deus, se você se afasta o suficiente, para Deus não está bagunçado. Numa família, não só os pais ajudam os filhos, os irmãos devem ajudar uns aos outros também. E devem entrar, e devem construir, e devem se aprofundar também. Como eu dizia, aqui em São Paulo nós somos organizados em 5 setores. Sabe, o maior desafio desses irmãos que trabalham em tempo parcial ou integral para a igreja é ser família uns com os outros. É aprender a ser amigo de verdade um com o outro. O nosso maior desafio não é pensar na igreja e nas grandes coisas, é com 5 pessoas nós sermos amigos uns dos outros. Porque se nós formos amigos nesse grupo, nós vamos modelar, mostrar para a igreja o que significa entrar na vida um do outro e se amar de verdade e com amor. Cada setor é liderado por um grupo de diáconos. O maior desafio dos diáconos não é ficar pensando em quantos batismos aconteceram, ou em quem está fraco, ou em quem não está fraco. O maior desafio desses diáconos é fazer o trabalho de Deus unidos uns com os outros, se amando uns aos outros, tendo tempo na agenda para pagar o preço uns pelos outros naquele grupo. Cada diácono reúne um grupo de líderes de igreja em casa. E aí você já sabe qual é o maior desafio desses líderes de igrejas em casa. É se amarem nesse grupo. E cada líder de igreja em casa tem um grupinho também que lidera, que é a igreja em casa. Qual é o maior desafio dessa igreja em casa? É amor, é união. Se nós construirmos uma igreja, irmãos, onde nós não apenas batizamos pessoas, mas nós ajudamos pessoas a serem mais parecidas com Jesus, por meio da verdade, por meio da misericórdia, nós vamos ter muito sucesso nesse mundo. Mas para isso acontecer, nós vamos precisar de iniciativa. Não é bíblico o pensamento de que para fazer alguma coisa dar certo na igreja, isso precisa vir dos líderes. Esse pensamento é diabólico. Nós precisamos jogar isso fora e crer que Deus está conosco da mesma forma que está com qualquer um dos líderes. Jonatas, filho de Saul, ele teve esse espírito, ele teve essa fé. Lá em 1 Samuel 14, no versículo 1, a Bíblia relata de como os israelitas estavam paralisados, lutando contra os filisteus, e um homem decidiu, eu vou fazer alguma coisa. E olha o que a Bíblia fala, 1 Samuel 14, do 1 até o 6. Certo dia, Jonatas, filho de Saul,
Disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozez, o outro Sené. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Jonatas não pediu permissão para fazer algo. Ninguém, na verdade, sabia que ele tinha saído do exército israelita. Jonatas não esperou a liderança fazer algo. Ele teve fé de que Deus estava com ele e ele fez algo. E ele ganhou a vitória para o exército israelita. Sabe, você que tem o Espírito de Deus é chamado a pensar. Trabalho de pensar na igreja não pertence apenas aos líderes. Você é chamado a pensar. Você é chamado a agir. Alguns podem pensar: mas eu sou só uma ovelha. A gente ouviu aqui algumas semanas que as ovelhas são burras. Eu não consigo pensar. Eu não tenho ideias. Você pode ter ideia, ele lá tem, mas eu não. Sabe, eu quero corrigir uma distorção. Nós somos ovelhas apenas quando comparadas a Jesus. Quando comparadas a Jesus, somos burros mesmo. Quando comparadas ao nosso pastor, de fato, o melhor de nós é uma bagunça. Mas nós não somos ovelhas comparados uns aos outros. Você não é a minha ovelha. E ninguém aqui é ovelha um do outro. Nós somos discípulos de Jesus. Alguns de nós vão ser erguidos para exercer a função de liderança. Mas nós somos todos chamados, irmãos, a fazer o trabalho, a pensar, a ter iniciativa. O segundo ponto que eu queria trazer para nós: se nós queremos ajudar uns aos outros a sermos mais parecidos com Jesus, nós precisamos ser honestos uns com os outros. Honestos, sinceros, sem armação, sem fingimento. Nós precisamos vencer o medo dos conflitos que vêm da honestidade. Provérbios 27, versículo 17, fala que assim como o ferro, Provérbios 27, 17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Primeiro ponto é que precisa ser nosso companheiro. Não saia afiando alguém que você odeia. Não saia afiando alguém de quem você tem raiva, porque não vai dar certo, vai machucar, vai ferir. Mas se é seu companheiro, se é alguém de quem você quer bem, vá e afie o ferro. Não tenha medo da faísca. Precisa existir ferro afiando ferro. Caso contrário, nosso amor não vai ser completo. E nós não vamos ter a intimidade que desejamos. Sabe, nós precisamos falar da preguiça que nós vemos uns nos outros, aqui entre nós. Nós precisamos falar do orgulho que nós vemos. Nós precisamos falar sobre a falta de prioridade que vemos em alguns, de não colocarem o reino de Deus em primeiro lugar. Nós temos autoridade de Deus para perguntar uns aos outros sobre as finanças. Como anda? Como é a maneira como nós estamos gastando o nosso dinheiro? Nós podemos perguntar uns aos outros sobre nossos hábitos alimentares. Puxa, você está um pouquinho fora de forma, eu estou preocupado com você, eu quero te ajudar. Nós devemos falar sobre o casamento, sobre a criação de filhos. Não tenha medo das faíscas. Seja amoroso, mas seja corajoso. E seja determinado a ajudar uns aos outros. Alguns pecados não saem fácil. Algumas áreas da nossa vida estão incrustadas. Vai precisar da nossa determinação, mas da determinação de alguém próximo de nós, para nos ajudar a vencer essa parte de nossas vidas. Provérbios 27, versículo 6. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Sabe, sem sombra de dúvida, dói quando alguém fala do nosso pecado. Mas é melhor ter alguém que se importa conosco, nos ferindo, porque quer o nosso bem,
do que alguém que parece que não vê nada em nós e não paga o preço por nossas vidas. Sabe o que a Bíblia chama essas pessoas? Eu quero perguntar a você, você tem sido um amigo de alguém ou você tem agido como um inimigo das pessoas próximas a você? Você tem pago o preço para ferir por amor? Se você não está pagando esse preço, você está agindo como inimigo dessa pessoa. Lute pela vida dos seus irmãos. Não seja inimigo. Não desista. Sabe, eu me sinto tão amado quando eu vejo irmãos lutando por minha vida. Eu sei que eu pareço confiante e que eu pareço saber exatamente o que está na frente, como eu devo e como a igreja deve ir. E o que as pessoas mais próximas de mim estão aprendendo a meu respeito é de que eu, de fato, me sinto confiante na maior parte do tempo. Então, quando eu tenho uma ideia, eu acho mesmo que vai dar certo. Mas eu preciso de pessoas me confrontando. Eu preciso de pessoas entrando na minha vida e perguntando e duvidando de uma certa forma. Eu quero entender melhor. Eu não acho que isso daqui está fazendo sentido. E quando pessoas me engajam dessa forma, minha reação é horrível em geral. Eu fico orgulhoso, eu resisto, eu faço cara feia, eu brigo. E eu preciso de pessoas que me amem o suficiente para pagar o preço por mim. Que me amam tanto que, apesar das minhas caras feias, vão se aproximar, e vão falar, e vão assistir, e vão ler, e vão chegar, e vão trazer mais um. Vamos lá, vamos lutar junto contra o Jorge. Eu penso no Marcelo, eu penso no esforço que o Marcelo está fazendo para ser meu amigo. E como ele está aprendendo a ser um homem diferente de quem ele é, para ele conseguir se engajar comigo. E eu sinto muito apreço por ele, pelo esforço que ele está fazendo. A vontade que eu vejo nele de eu vou aprender a ser seu amigo. Se para isso eu preciso brigar com você, no bom sentido, eu vou brigar, eu vou lutar com você por união. Eu penso no Sérgio Ricardo. O Sérgio Ricardo faz parte do meu grupo de diáconos lá no Oeste. E o Sérgio raramente passa uma semana sem vir falar alguma coisa com a qual ele não concorda, que ele não se sentiu bem. Ele agora mesmo deve estar se sentindo maravilhosamente bem de eu falar o nome dele. Mas eu sinto tanto amor do Sérgio, porque várias coisas que ele fala são certas. E ele se engaja, e ele vem, ele fala, e a gente sai com uma ideia melhor. Algo fica claro para mim que não estava claro antes. Porque alguém decidiu escrever um e-mail, porque alguém decidiu falar, puxa, você corre demais, eu fiquei chateado. E aquilo ajuda. Sabe, irmãos, eu estou usando o meu exemplo. Mas eu quero chamar cada um de nós. Nós precisamos de alguém lutando por nossas vidas. Nenhum de nós é bom o suficiente. Nenhum de nós é completo o suficiente. Nenhum de nós consegue sozinho. Nós precisamos formar Cristo uns nos outros. O que está em jogo é muito valioso para nós não fazermos isso. Em Gálatas 4, versículo 19, Paulo está falando para os irmãos lá em Gálatas, na Galácia, meus filhos, Gálatas 4:19, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Irmãos, não vamos desistir uns dos outros. Vamos lutar até que Cristo seja formado em nós. Eu queria ler a escritura, ela não está aqui, mas abram suas Bíblias, por favor, em Isaías 62. E vamos terminar aqui. Vamos ter iniciativa, vamos ser honestos e vamos lutar até que isso se cumpra em nossas vidas e no nosso meio. Isaías 62, não vai aparecer aqui no telão, no versículo 1. Isaías 62, 1. Por amor de Sião, por amor do povo de Deus, por amor dessa igreja, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, eu não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça, e
todos os reis verão a glória dessa igreja. Você, igreja, noiva de Jesus, será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa nas mãos do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Irmãos, vamos lutar até que Cristo seja formado em nós. Vamos nos engajar uns com os outros, porque somos e seremos esse diadema aos olhos de Deus. Vamos resplandecer como igreja, porque juntos vamos estar sendo transformados, vamos estar mudando, vamos ter casamentos melhores, vamos criar nossos filhos melhores, vamos ser mais santos no trabalho, vamos ser mais fervorosos no nosso evangelismo, vamos ser mais generosos na nossa oferta. O mundo vai ver o nosso amor. E Deus está sonhando que isso aconteça entre nós, até que Cristo seja formado em nós. Obrigado, irmãos.